estava vendo outro dia aqui, alguém ministrando aqui nessa igreja, e disse que está difícil achar pessoas certas para contarmos. E eu respondo aqui nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus: o que está difícil não é achar pessoas certas para desabafar e para pedir ajuda. O que está difícil é entendermos que precisamos de ajuda e nos ligarmos às pessoas que têm a direção de Deus. Aquela mulher não foi a uma vizinha, nem mandou uma mensagem no zap: me socorre aqui porque eu estou assim, assim e assado. Não, ela procurou simplesmente, glória a Deus, o nome de Deus. Ninguém mais, ninguém menos que o profeta Eliseu, ela procurou para dizer: eu estou passando por essas dificuldades, eu estou precisando de ajuda, eu estou falida, o meu marido morreu, não deixou nada, e o que deixou foi dívida, e quem veio cobrar quer levar os meus filhos para serem escravos. Diga comigo: eu preciso confiar em alguém. E esse alguém, nada mais, ninguém menos que é um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia. Que fique esse conselho para nós. Está precisando conversar com alguém? Perceba muito bem com quem você vai conversar. Se essa pessoa que vai sentar para te ouvir agora vai lançar o teu nome na rua amanhã, dá meia volta, senta em outra mesa. aleluia, Dá meia volta, senta em outro batente. glória a Deus, é assim O que mesmo. nós precisamos ser é mais espuma, ouvir, absorver. Não precisamos ser uma mangueira jorrada no passeio, para tudo que ouvirmos lançarmos fora. Aprendamos a procurar pessoas certas para conversar. E tem sim, conheço algumas. E aí Obrigada. saímos da segunda lição e vamos para a terceira lição. E eu quero que você repita alto e forte comigo: diga obediência. Obediência. É uma lição que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a obedecer. Eliseu olha para a mulher naquele momento que ela procurou ele, sendo a pessoa certa para desabafar, para contar a sua dificuldade, para pedir socorro. E ele diz: me diga o que você tem em casa. Aleluia, Deus. É Por maravilhoso. certo, ela deve ter olhado e dito assim: eu só tenho 2 filhos e ainda quero tomar. De repente, os credores que foram cobrar aquela mulher era do tipo do agiota que chega na casa para cobrar o dinheiro e a pessoa não tem o dinheiro e ele leva o fogão, ele leva a geladeira, ele leva a televisão, ele leva o som. De repente já tinha ido outras pessoas cobrar aquela mulher e teriam tirado tudo dela, só ficou os filhos. E agora? Aí Eliseu diz: me diz o que você tem em casa. E ela é enfática, o texto diz: a tua serva não tem nada em casa, a não ser. Oh, Glória a Deus. você pode estar olhando para os lados e dizendo: agora não tenho mais nada, não tenho mais solução. Mas lembre dessa frase aqui: a não ser uma botija de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vem a ordem do profeta quando ele pergunta o que tens em casa. E a obediência nos leva a recebermos coisas que só quem obedece recebe. O irmão Júnior leu um texto aqui, eu achei interessante, onde Salomão escreve que tanto o justo quanto o ímpio estão sujeitos a passar pelas mesmas coisas, sim ou não? Sim. Mas intimidade com Deus só adquire. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Só adquire através de uma busca incessante pela presença de Deus.
E ele diz: então vai agora e pede para ti vasos emprestados. Agora, pede aos teus vizinhos vasos emprestados. E não pede. Diga comigo, sem comunhão não há multiplicação. Aleluia. Sem comunhão não há multiplicação. Você já percebeu que se uma casa entre os moradores dela não tiver comunhão, é tudo que pela metade? Alguém começa a varrer a casa e pede a pá para o outro morador, irmão, irmã, marido, esposa, e se não tiver a comunhão, a pá não chega e o lixo continua ali, sim ou não? Sim. Você já parou para entender que se a igreja não tiver uma união, a igreja não cresce? Se a igreja não tiver comunhão, a igreja não cresce. Ah, mas é contraditório, porque quem traz o crescimento da igreja é o próprio Deus. Sim, e é aí que acontece. Aleluia, Jesus. Deus está agindo nos céus e operando milagres e maravilhas, sim ou não? Aleluia, Deus. Mas o ID é nosso. Glória a Deus. O ID é meu, o ID é seu. E sem comunhão não há crescimento. Ela sai na porta dos vizinhos porque tinha. Aleluia. Deixa aí, pessoal, dá um vaso. Ô, irmão Sérgio, me presta um vaso aí. Aleluia, Deus. E o que é de mais interessante é que era para pedir o vaso emprestado sem dizer para que era. Coisa difícil de dizer. Ô, irmão Deus, me presta o teu carro aí porque eu tenho que buscar uma lenha, porque da lenha eu vou fazer uma fogueira e vou assar uns bicos. A ordem do profeta era: toma os vasos emprestados. Aleluia. Não havia uma segunda ordem dizendo: conta para eles o que você vai fazer com os vasos emprestados. Obrigado, Jesus. E essa lição eu aprendi e faz bem. Vai fazer? Está fazendo? Segura a língua. E não é fácil segurar a língua, né, pastor? A Bíblia diz que um pequeno membro do corpo cercado de dentes. Olha o risco que a língua corre. E ninguém consegue domar. E ela sai de porta em porta. Ô, irmã Francisca, presta um vaso aí, mulher. E eu parei para imaginar a curiosidade dos vizinhos que estavam emprestando o vaso. Porque se você me empresta um carro ou uma moto, porque eu tenho um defeito e eu vou viajar, é uma coisa. Mas você me emprestar algo a alguém que não tem nem o que fazer com aquela peça. Aleluia, Deus. Para que alguém que está endividado está pedindo vaso emprestado aos outros? Você já parou para imaginar o que essa vizinhança estava pensando? E a mulher sai, obedecendo ao profeta, tomando vasos emprestados. Diga comigo, vasos vazios e não poucos. Depois que ela arrecada esses vasos, vem ainda uma segunda ordem do profeta, que é: vai, entra na tua casa e fecha. Não. Ela ainda está em obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Não há sacrifício melhor do que a obediência. Você pode tapar o sol com uma peneira, já que isso é impossível, irmão. Mas se não estiver obedecendo, está debaixo de maldição. Aleluia.
Obedecer é melhor do que sacrifício. Fala, meu Deus. Qualquer sacrifício, não estando em obediência, é um mero sacrifício. E ela entra na sua casa, chama os dois filhos e fecha-se a porta. Para alguns, está em casa de porta fechada, é um cativeiro. Para alguns, está em casa de porta fechada, está se escondendo. Para alguns, está em casa de porta fechada, é apenas para manter a privacidade. Mas escuta isso aqui. Milagre só acontece quando as portas estão fechadas. Fechar a porta é um dever meu e seu. Fazer um milagre, aí só Jesus faz. E se o profeta estivesse aqui nos dias de hoje, ele diria assim: vai para a tua casa, fecha a porta e desliga o Wi-Fi. Saia do WhatsApp. Saia das redes sociais. Aleluia, Jesus. Pare de ver coisas indevidas. Aleluia, Deus. Pare de fazer grupinho para falar da vida dos outros no WhatsApp, nas redes sociais. E o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Como ele não está aqui nesses dias, para ela aqui foi um apenas feche a porta. Aleluia. Ela obedece de novo. Entrou, fechou a porta. E a Bíblia diz que os filhos vinham trazendo as vasilhas e ela ia derramando da botija nas vasilhas. Glória a Deus. E quando enchia a vasilha, que tirava a vasilha cheia, que retornava com a botija, estava cheia de novo. O milagre que Deus tem para as nossas vidas não é algo que vai acabar quando derramar a primeira vez. O que Deus tem para nossas vidas, quando deitar nas vasilhas que for enchendo, vai frutificando, vai brotando mais e mais, prosperando, porque Deus é um Deus de prosperidade. Deita a vasilha, deita a botija, enche a vasilha. Chega um momento que acabou as vasilhas. E quando acabou as vasilhas, talvez um dos seus filhos disse: agora, mãe, não temos mais aonde botar o azeite. O que faremos com esse que está derramando da botija? Aleluia, Deus. Percebeu que a responsabilidade da botija era dela? O texto diz que eles vinham com as vasilhas e ela derramava o azeite. Até o momento que no versículo 6, e sucedeu que cheios que foram nos vasos, disse a seu filho. Quem disse? Ela. Trazem ainda outro vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou o azeite da botija, mas o azeite dos vasos que estavam cheios, porque o profeta disse: vai, vende, paga aos credores, vende, paga aos credores, e você e a sua casa, e você e a sua casa vivam do resto. Oh, aleluia! Glória a Deus. Alguém pode estar olhando para mim, olhando para você, irmão, ali, dizendo assim:
E quando você vai ver, é aquele restinho que já caiu uma formiga, já caiu uma mosca. Isso porque o ser humano, nem todos oferecem coisas boas. Mas esse resto aqui, diz os historiadores, que aquela mulher se tornou a maior empresária de azeite. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E quem é o azeite de oliva que nós tomamos hoje perto daquele azeite? Eu estou falando de coisa boa. E se alguém disser que eu estou pregando teologia de prosperidade, que diga. Mas Jesus não dá nada ruim a ninguém. Quem pegou ruim, pegou porque quis. Aleluia, Deus. E ainda tem gente que pega ruim, sabe? Pega ruim, escolhe o pior e até diz: foi Deus que me deu. Jesus olhando lá dizendo: eu não ensinei você a escolher casar. Aleluia, Deus. Em todos os lugares que a Bíblia fala de milagre, não tem nenhum que esse milagre foi bom. Perceba que lá em Caná da Galileia, quando houve a multiplicação, a transformação da água em vinho, os mestres que estavam ali disseram: o que está acontecendo? Que todo mundo só serve o primeiro o vinhozinho que está cozinho. Mas quando Jesus faz, Jesus faz. Se você acredita e precisa de um milagre, escute o que eu vou dizer. Você precisa servir a Jesus. Aleluia, Deus. E pasme, servir a Jesus não é vir para a igreja. Vir para a igreja se enquadra no vinde e congregai todos juntos. Servir a Jesus é aquilo que você vive quando você não está Glória a Deus. na igreja. Aleluia, Jesus. Que possamos servir a Cristo, que possamos ser obedientes a Cristo, que possamos ouvir a voz daqueles que o Senhor Deus Aleluia, Deus. instruiu, colocou para nos instruir. Que possamos dar ouvidos à voz do nosso pastor. Amém. Que possamos renunciar e nos esforçarmos a cada dia. Pois, se não tivermos fé para obedecer, jamais teremos forças para renunciar. Se não tivermos fé para obedecer, jamais teremos forças para renunciar. E a renúncia é algo tão interessante que quando Jesus chega no lago de Genezaré e já estavam lavando as redes, do ponto de vista humano era aquela hora que tinha que parar. Porque nós humanos temos o costume e a cultura de parar quando está dando errado. E ali já tinha dado errado. Nada de peixe durante uma noite toda. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, houve um milagre. E quando o milagre foi realizado, aí agora sim Jesus vira para Pedro e diz: vem e segue. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Pedro largaria tudo enquanto estava lavando as redes, porque foi no momento que deu erro. Mas dura coisa seria para Pedro largar tudo quando estava dando certo, quando estava dando lucros. Deixar tudo quando está dando errado, é fácil demais. Toma um prejuízo, não quero mais. Agora no lucro dizer: fica tudo
renúncia. Se não tivermos fé para obedecer, não teremos forças para renunciar. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais a cada coração. Amém, Jesus. Eu quero que vocês falem de pé. E vamos adorar a Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de Lark, que está conosco nessa noite. De Saulo, que está conosco nessa noite. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu não sei o que é viver. Oh, Espírito Santo, aleluia. Não entendo por que me amou. Oh, glória. Eu não sou quem devia ser. Mesmo assim ele me abraçou.
minha irmã para vir aqui, aí Ney ligou para o pai e falou: pai, aconteceu uma coisa comigo aqui agora. Eu estava descendo uma curva com descida e o carro vai disparou a carreta também. E vai essa carreta disparando. Aí ele fez: ô Jesus, o que está acontecendo? Aí eu não entendo. Ele falou lá, o pai que vai mexer em uma coisa, mexe em outra. Ele falou lá o nome, mas eu não sei, não entendo. E ali ele viu que foi o rastreador que foi bloquear. Aí agora ele disse: é agora mesmo. Ele nem falou, é agora mesmo. Ele estava se preparando para o pior mesmo. E na mesma hora que ele vai, o outro carro que vinha com ele, atrás dele, ia peitando, dando sinal. E ali ele vai, depois, naquela hora da aflição, o rastreador desbloqueia o novo. É que eu não sei, não entendo muito dessas coisas. E aí